Gravando. Deixa eu ajeitar aqui. Será que a Raika não vem? Ela disse que não tá conseguindo entrar. Mas agora o pessoal conseguiu. Eu falei pra ela tentar com outro e-mail, dela vai tentar. Tá. Hoje, então, a gente avança na revolução. Na revolução. Consegue ver o quadro, né? Não? Será que só apagar a luz fica melhor? Dá pra ver, só que se apagar a luz fica melhor. Apagar. Tá escrito acodico. Isso, acodico. É o jeito de gravar a sequência das fases da Revolução Francesa. Acodico. Já vai saber por quê. Bom, eu vou começar. O pessoal vai chegando depois, ou então assiste depois o vídeo, para a gente poder finalizar a Revolução Francesa. Olha lá. A gente estudou, retomando, né? Porque faz tempo que a gente viu isso. Os antecedentes da Revolução, que aconteceu antes de 1789, e que levou à eclosão, a estourar uma revolução na França, que não era uma revolta, né? Era uma revolução, porque vai provocar grandes mudanças, por isso que é uma revolução. A primeira fase a gente já estudou, chamada de Assembleia Nacional. Olha, quando o terceiro Estado se retira, vai para apelar e se auto-intitula uma Assembleia Nacional. O que faz uma Assembleia Nacional? Qual é a função de uma Assembleia Nacional? O que eles queriam fazer na apelar? Fazer uma constituição para a França. Ótimo, fazer uma constituição. Se vai fazer uma constituição, vai acabar com o quê? Com alguns poderes do rei, vai limitar alguns poderes do rei. Vai limitar o poder do rei. Poder limitado. Ó, vai acabar. Então, a primeira fase vai acabar com o absolutismo monárquico, porque vai virar uma monarquia constitucional. Constitucional é uma monarquia que tem um parlamento que faz uma constituição. Brenda, tudo bem até aqui? Lembra disso? Sim. Pessoal, se não lembrar, para e pergunta, ok? Olha lá. E nessa primeira constituição que eles fazem, Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Ai, a Marina escreveu alguma coisa que eu perdi. Ela disse que o Sodré disse que não consegue entrar. Ah, tá. Bom, gente, aí não tem como resolver. Eles têm que sair e entrar de novo, porque se eu sair e entrar de novo, eu perco vocês tudo daí. Ó, nessa primeira Constituição que eles escrevem, é uma Constituição basicamente burguesa. Tem duas coisas nessa Constituição que mostram que ela é burguesa. Primeira. Só pode direito, assim, do salário, né? Mínimo, que tem um salário mínimo para poder votar, não é? Como é que a gente chama isso? Voto com... voto? Com censitário. 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 Voto censitário. Nessa primeira Constituição, Marina, diz que o voto é censitário, ou seja, só quem ganha o valor X durante o ano pode votar. Quem ganha o valor X durante o ano é a burguesia, porque o pobre mal ganha. Né? Então, o pobre não votava. E tem uma outra coisa nessa Constituição que mostra que ela é uma Constituição burguesa. Silêncio mortal. Calma aí, qual que é a pergunta? Eu achei que tinha travado. Eu também pensei que tinha travado. Além do voto censitário, tem uma outra coisa nessa Constituição que mostra que ela é burguesa. Propriedade privada? A defesa da propriedade privada. Cabe ao governo defender a propriedade privada. Então, ó, voto censitário e a propriedade privada estão nessa primeira fase aqui. Ó. A hora que eles vão escrever essa Constituição, essa primeira Constituição, é que tem aquela divisão de jacobinos e girondinos.
Que daí eles vão chegar a um acordo de como que vai ser essa Constituição. Os jacobinos querem uma Constituição mais popular, russoniana. Os girondinos querem uma Constituição que defenda a propriedade privada e tira o povão, o populacho, da cidadania. Por isso que eles queriam o voto censitário. Mas essa primeira fase é uma fase girondina. Os girondinos dominam, tanto que a Constituição é girondina. E eles queriam aqui uma monarquia constitucional, o que prova, prestem atenção nisso aqui, que o objetivo da Revolução Francesa não era matar o rei, não era acabar com a monarquia, ok? Era só chegar ao poder, a burguesia chegar ao poder. A burguesia não tinha poder, porque o parlamento lá era voto por Estado antes da Revolução. Então, para a burguesia estava bom, acabou. A revolução acabava por aqui. Deu, já conseguiu o que queria. Mas o povo está na rua. O povo está na rua quebrando tudo. E o pau comendo na rua, invadindo igreja, invadindo palácio, produção agrícola, o povo na rua brigando, porque ainda não teve os seus desejos satisfeitos. E daí, quando o rei foge, finalzinho da primeira fase, é quando o rei é preso, e perde o título de rei. Se não tem rei, porque ele é um cidadão comum, ele foi considerado inimigo da Revolução. Como inimigo da Revolução, cidadão comum, não tem como ser uma monarquia constitucional, se não é monarquia, é o quê? República. República. Boa, Laura. Laura está afinada, tô vendo. Mas, professor, aquele A ali no começo é do quê? Assembleia Nacional. ACODICO. Assembleia Nacional, Convenção, Diretório, Consulado. São as 4 fases da Revolução. Se o rei foi preso e considerado inimigo da Revolução, então não tem rei. Se não tem rei, tem que escolher um presidente. Só que ao invés de escolher um presidente, eles vão escolher uma convenção de presidentes. São 10 presidentes. E entre esses 10 está o tal do Robespierre, que é um líder jacobino. E daí, essa segunda fase aqui, Naomi, é uma fase jacobina. E a gente viu nas aulas anteriores que eles tiveram ações, eles fizeram uma nova Constituição, uma segunda já, e uma Constituição jacobina, uma Constituição russoniana. E eles fizeram coisas bem voltadas para o povo. Por exemplo, o voto universal masculino. Voto universal, todos os homens podiam votar, então não importa a renda, tá vendo? Que o pobre passa a ser cidadão. Mesmo não conseguindo viver bem, ele passa a ser um cidadão. O que mais? Tem a escola lá. Escola pública, até o 5º ano. O que aquele povo lá no interior tá brigando, tá na rua fazendo... Por quê? O que eles querem? Eles estão passando fome. Preço máximo? O que eles querem? Impostos. Preço máximo. A lei do preço máximo é uma boa, olha lá. Os jacobinos criam a lei do preço máximo, não pode passar disso, que daí os pobres conseguem comprar. Lá no interior, na área rural, eles vão fazer a reforma agrária, vão pegar a terra dos nobres, vão acabar com o feudalismo, tá? É aqui que acaba com o feudalismo. Vão pegar as terras dos nobres e vão distribuir para os camponeses, daí eles param de ter que pagar imposto, fica para eles a produção, não tem mais que entregar para o senhor feudal, né? Acabou esse negócio de senhor feudal. Os camponeses vão ganhar terra com a reforma agrária. O que mais? Saúde pública, hospital público. Então, vamos fazer uma série de ações numa nova Constituição. As terras também, né, prof? Isso. Você falou reforma agrária. Tinha te visto, Brenda. Peraí, professor, o irmão tá gritando, eu quero ver o que é. O que foi? Meus irmãos estão gritando e brigando, eu preciso ver o que é. Vai lá, só vai uma revolução, corre!
Deu pra ouvir a mãe dele gritando no fundo. É o Luís XVI tentando se salvar da Revolução. Então, aqui nessa fase, a Marina, chamada de convenção, que tem 10 presidentes, é uma fase bem jacobina, e vai começar a perseguir qualquer pessoa que não era a favor dessa revolução, ou da maior igualdade, ou os lemas da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Todos são irmãos, fraternidade. Liberdade para todos, acabar com a escravidão. Uma outra ação dos jacobinos. Acabar com a escravidão nas colônias. Na França não tem. Mas nas colônias da França tinha escravidão. Eles acabaram com a escravidão. E a igualdade. Não existe mais primeiro, segundo, terceiro estado. Não existe mais isso. Todos são iguais perante a lei. Tá? Teoricamente falando, né, gente? Mas, são os lemas da Revolução Francesa. Inclusive, eles estão lá na bandeira, aquelas 3 cores representam esses lemas da Revolução. Só que daí os jacobinos começaram a perseguir qualquer pessoa que se opunha ao governo jacobino. O Robespierre, especialmente, começou a perseguir qualquer pessoa, inclusive os parceiros de revolução. Mandou matar amigos de que faziam parte, que fizeram a revolução junto com ele. A hora que aparecer o vídeo para vocês me avisam. Tem um vídeo sobre a fase do terror. A hora que aparecer para vocês aí, vocês me falam. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Pra mim não tá aparecendo. Dá para ouvir o som também. Os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Espiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. Nessa época, eles criaram um Comitê de Salvação Nacional. Era o nome do negócio, Comitê de Salvação Nacional. Era um grupo de pessoas que julgava qualquer pessoa que era contra a Revolução. Então, era sumariamente julgado, era rapidamente julgado e condenado à guilhotina, que foi criada nesse período, a guilhotina, justamente para ser mais rápido, né? Porque a morte no cadafalso com machado era muito demorada, então precisava de uma coisa que fosse rápida, prática, para eliminar os opositores da Revolução. Por isso que esse segundo período, essa segunda fase, é chamada de fase do terror. Terror jacobino. Perceived as an emergency government. What they understood by terror was striking terror into the hearts of the enemies of the Republic, so that they would be either scared straight, as it were, or arrested and disposed of. Professor, deixa em tela cheia. Alguém para o cadafalso. Políticos que dissessem algo gentil sobre o monarca defunto. Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento, cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vizinhos. Tá vendo que doido? Até se tu usasse o monsieur, madame, que tem a ver com o título de nobreza, né? Aquela questão de cumprimentar uma pessoa, era tradição mesmo na França, né? As pessoas chamavam monsieur, madame, não podia. Todos são iguais, né? O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. Execution is absolutely hanging over people's heads in the sense that we know in Paris there are places. Ué, ele saiu. Como assim? Ué, mano, como assim? Acho que caiu a internet dele. Ô, Laura, agora é a hora que tu fala galera. que eu amo. Oi, galera. Alô? 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 Oi, gente. Marininha GW. E aí, rapaziada? Galera, vamos esperar ele. Não é pra soprar o microfone. Ô, Laura, deixa eu ver teu cabelo. Não Não. deixa o André entrar.
Gente, quem aí tá de... Pra quem que tá... Eu acho que o André ele vai entrar automático. Não. Não deixa. Provavelmente. Eu tô brincando, gente. É. Óbvio que deixa ela entrar. Ela tá Ah, gravando. eu só faço merda aqui. A gente sabe, Brenda. O quê? A lista é bem grande. A gente só tá A outra conversando, Brenda. a gente não tá fazendo nada. As coisas que a Maria Sem fala querer. do professor. Lembra que tá gravando. Tá escrito ali, gravando. Então. A gente sabe. Então, Laura é muito revoltada. Ah, ela é muito Eu tô chata. normal. Não, meu Deus. Ô, Marina, E aí, desliga o como é microfone, que tá tá? fazendo barulho de vento. Quê? Tá fazendo barulho de vento em algum microfone, desliga. Tá bom. Não, o Vitor, ele tá soprando. Ah, Para, Vitor, por favor. Tá, e agora? Agora Sei lá. espera, ué. Agora a gente espera. e se ele mandar alguma coisa no O que vocês andam fazendo na quarentena? Quem é o Comendo cachorro? bastante. Quarentena, Brenda. Hoje não tá a merda. Jogando mesmo. Você tá saindo, né, Brenda? Sem máscara. Nossa, Ô, galera, gente, tem que saber vídeo o que ele tava... Qual era o nome do vídeo que ele tava passando, gente? Era. Eu acho que tem um link O no livro. terror Terror jacobino. jacobino, um negócio assim. É foda, né? Um monte de gente morrendo, as pessoas. E as pessoas dando rolezinho, né? É foda. Luau na Praia do Luau, Campeche. Fica Longa saindo enquanto Ai, tem um meu monte de pai. gente morrendo. Com empatia, né? Cara, esse Claro vídeo que tem não tinha nem nenhuma funcionária entrou ainda, né? Porque geralmente entra. É, gente, eu vou ficar aqui conversando. A Tati geralmente entra quando dá isso. Ai, ai. Não Vai. sai Boa, de casa, Enzinho. pessoas. Tá, vai. striking terror into the hearts of the enemies of the Tá Republic, estranho. so that they would be either scared straight Oh, que legal! Vizinhos denunciavam vizinhos. Ah, não, tava aí O também. rolar das carroças da morte ressoava por Paris. Execution is absolutely hanging over people's heads in the sense that we know in Paris there are police spies, and there are quite a few police spies everywhere, standing in bread lines, listening to what the women are saying, and turning them in if they don't like what they hear. You could be turned in not just for complaining about the high price of bread, but you could be turned in supposedly even for not being enthusiastic enough about where things were going and the successes of the revolution. So just about anything that would stand out for commentary could get you into trouble. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Ultimately, power had to be delegated to a smaller group, and that group became the Committee of Public Safety. Ultimately, it became 12 people who really ruled France as a kind of collective dictatorship. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue. One of the paradoxes in Robespierre's political life is that he very early on is a passionate opponent of the death penalty. And of course this is thrown back in his face later when he becomes an equally passionate proponent of terror and the guillotine. He never particularly responds to that except to say, well, times have changed. A revolução endureceu Robespierre. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Hébert, propusesse um novo programa, a descristianização. When the crisis
of the war, an internal rebellion is at its height. People begin to say the root of all the problem is priests, is religion. And what we've got to do, if we're ever going to be safe against the enemies of revolution, is destroy the power of the Catholic Church. Superstition, fanaticism, that's what religion is all about. And therefore, what we have to do is stamp out this whole thing entirely. Ruas com nomes de santos foram renomeadas. Os religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo santo, Maha. The enemy to the radical revolutionaries. Churches and cathedrals are simply stripped of their altars. Stained glass is smashed, statues are smashed. The wealth of the churches is simply carted off. Of course, for European opinion, this was something even more shocking than the death of the king. Nem o calendário cristão foi poupado. Os anos não eram mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas desde setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses foram renomeados de acordo com as estações. Julho tornou-se termidor, abril, floreal. Os meses foram divididos em 3 semanas de 10 dias cada. The revolutionary calendar was certainly designed as a kind of weapon against Christianity, against Christian belief. Of course, by having a 10-day week, you'd no longer have Sundays, so people wouldn't even know what day Sunday was anymore. That's what they hoped. Ué, acabou do nada. Vai ter que pagar pra assistir o resto. Olha uma Michael Kister ali, velho. Michael Kister é o Lourenço. E agora? Ai, agora Falta 15 minutos, vamos fazer o papo. Eu nem vi, eu tô ouvindo Metallica aqui, mano. Olá, esse é o Anime História e hoje falaremos sobre jacobinos e girondinos. Mas antes de tudo, peço que você se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Os jacobinos e os girondinos foram 2 grupos políticos que surgiram durante a Revolução Francesa, mais especificamente durante a Convenção Nacional, e tiveram grande destaque após a execução do rei Luís XVI, assumindo o poder em diferentes períodos. Foi a partir desses grupos políticos, durante a Revolução, que surgiram as classificações direita e esquerda. Os jacobinos liberais radicais sentavam-se à esquerda no parlamento, e os girondinos conservadores à direita. Os jacobinos representavam a pequena burguesia, como médicos, advogados, lojistas e funcionários públicos. Seus principais ideais eram o voto universal, a participação popular na revolução, um governo central forte e o uso da violência para combater os contrários à revolução. Esse grupo esteve no poder durante o período do terror, que ficou conhecido assim devido às execuções violentas de seus opositores políticos, principalmente girondinos e monarquistas. Os girondinos representavam a alta e média burguesia, banqueiros, donos de indústrias e comerciantes. Seus principais ideais eram o direito à propriedade privada, o voto censitário, a não participação popular na revolução, a instalação de uma monarquia constitucional na França e contrariar o radicalismo dos jacobinos. Os girondinos estiveram no poder logo após o período do terror, durante o governo conhecido como o Diretório. Esse período ficou marcado pela defesa dos interesses da alta burguesia francesa. O André voltou, só que daí ele não falou nada. Só um pouquinho, gente, não é o André. O André me pediu para entrar porque ele caiu e não conseguiu voltar, tá? Então, só um pouquinho. O Enzo acabou de apresentar, tem outra pessoa para apresentar? A gente viu 2 vídeos. Não, é porque a gente estava vendo um vídeo com o André, daí ele saiu e o Enzo continuou o vídeo. Ah, entendi. E tem alguma dúvida com a apresentação do vídeo, do PowerPoint? Que não sei se era um vídeo ou um PowerPoint, me parecia um videozinho, né?
Não, é que, tipo assim, não era aquele vídeo ali. O primeiro vídeo que o Enzo passou não deu até o final. Então, tipo assim, não tem como saber se aquele vídeo ali é o que o professor tem ou, tipo, se ele tem o vídeo inteiro, sabe? Não, era aquele sim, acabou o vídeo. Aquele acabou, aquele que estava sendo passado. O André voltou. O André, o Enzo tinha acabado de apresentar o vídeo, tá? Então, como tu não viste, talvez seja interessante, porque eles não sabem se era aquele vídeo que realmente... Não, era aquele vídeo, dava pra ver que era mesmo aquele vídeo, tava falando as mesmas coisas. E a gente viu mais falava sobre as estações lá, né, que mudou as estações, os dias, tinha 10 dias na semana, e daí tinha os negócios. Não sei, né? O que entenderam disso aí? Porque era uma ameaça para eles, a religião. Os revolucionários da França entendiam que a igreja era uma ameaça. Por que a igreja é uma ameaça? Porque elas tinham muito poder. E o que ela... Tá, o fato de ela ter muito poder, por que ela se torna uma ameaça? Estão me ouvindo, gente? Vai dizer que Então, é que o vídeo tá meio travado. Mas se você puder explicar. A igreja, ela tem uma coisa de controle social. O discurso religioso é um discurso de controle social. Independe da igreja, não é só a católica, né? Quando ela diz assim o que é pecado, o que não é, ela estabelece uma moral de comportamento, um padrão de comportamento. Então, os revolucionários jacobinos que governaram durante a segunda fase consideravam a Igreja Católica uma opositora aos interesses deles. Por isso que eles vão romper com a Igreja. As igrejas, inclusive, vão virar templos da razão, ali fala, né? Que era lugar de conhecimento, não igrejas, mas como se fossem escolas. E eles vão romper com o calendário cristão. Esse calendário que a gente usa, que segue padrões e parâmetros religiosos, nascimento de Cristo, morte de Cristo, etc., eles vão romper e vão criar um calendário novo. E esse calendário novo, é isso que vocês estavam falando, Laura, ele é todo relacionado a questões de clima, de vegetação, de agricultura. Então, o mês brumário, é o mês das brumas, da névoa. O pluvioso, é o mês das chuvas. Então, as semanas tinham 10 dias. A divisão era completamente diferente da divisão do calendário gregoriano, tá? Da Igreja Católica. Por isso que estava falando ali, ó. Então, o pior é que eu fiquei falando sozinho lá no outro, e não estava nem gravando. Vocês tinham caído. O Robespierre, vocês estão me ouvindo? Sim. O Robespierre vai instaurar uma ditadura, vocês perceberam, né? Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa contra o governo jacobino morria na guilhotina. Alguém que usasse a palavra monsieur, madame, como era antes da Revolução, morria, porque agora é todo mundo igual, não tem monsieur e madame, é cidadão. Ele vai instaurar uma ditadura com censura e tudo. Mas por que a ditadura do Robespierre é diferente do rei absolutista? O rei absolutista também era um ditador, mas são ditaduras diferentes. Por quê? Eu estava perguntando, esperando vocês responderem, como ninguém respondia, daí eu percebi que o vídeo tinha travado. É que também estava falando que tinham 12 ditadores. Tinha o quê? Que era uma ditadura em conjunto, que eram 12 ditadores. Sim, porque são mais de um, mas o Robespierre é o líder, né? Dos jacobinos. Aquele comitê de salvação pública que julgava as pessoas era liderado pelo Robespierre. Agora, a questão é, por que essa ditadura, essa fase do terror, é diferente da época da monarquia absolutista? É porque a do Robespierre era para direitos iguais, né? A Laura está no caminho, boa. Mas o que tu entendeu disso? O que tu falou? Eu? É porque quando era o rei Luís, ele queria,
só pegar os impostos do terceiro estado e usar só para ele. Daí Robespierre queria que todo mundo fosse igual, tivesse os mesmos direitos, assim. Isso, olha lá. Ali estava falando também, eu acho que, tipo, até chamar as pessoas, tipo, de senhor, essas coisas, era, tipo, não podia também, porque os nobres que eram chamados assim, era para ser todo mundo igual. Ótimo, Brenda, bem isso mesmo, olha só. A diferença entre aquela ditadura do rei absolutista e essa ditadura do Robespierre é que aquela ditadura não estava preocupada com o povo, não era uma ditadura para o povo, era uma ditadura sobre o povo. O rei governava o povo e não para o povo. Lembra dessa discussão? Nesse caso, não. Nesse caso, Robespierre é um ditador, mas as ações dele são ações voltadas para o povo. Quando ele cria escola pública, saúde pública, quando ele faz reforma agrária, quando ele cria a lei do preço máximo, são leis que favorecem a maioria. Então, ainda é uma ditadura, e ditadura sempre é ruim, né? Porque essa coisa de que não poder falar o que pensa por causa da censura sempre é ruim, mas tem uma diferença de uma ditadura para outra. Né? Aqui tu tem um governo que está tomando ações para a maior parte da população. Escola pública, saúde pública, reforma agrária, voto universal, etc., etc., são coisas que favorecem a maior parte da população. Só que isso é feito de uma forma antidemocrática. Porque ninguém podia dizer, mas será que... Né? Ninguém podia questionar o governo do Robespierre e o governo da Convenção, que acabava morrendo. Então, essa fase do terror complicou o governo dos jacobinos, a ponto de que o Robespierre, no final, e deve ter falado lá no vídeo que vocês terminaram de assistir, no final da segunda fase, chamada Convenção, o Robespierre começou a ameaçar os próprios políticos. Quando ele chegou lá na Câmara, no Congresso, no Parlamento, e disse, eu tenho uma relação de inimigos da Revolução, e não disse quem, eles ficaram com medo. É que nem se eu chegasse aqui e dissesse, eu tenho uma relação de alunos com I. Tá quem? Quem tem I? Você deve ficar com medo? Como assim? Porque não fala quem é. Né? Quem que tirou I? Não, o Robespierre chegou lá e ameaçou os deputados. Os deputados, especialmente os girondinos, que sabiam que estavam com a cabeça na guilhotina já, né? Que eram os girondinos, ficaram com medo disso, vão prender o Robespierre e vão julgar ele, e ele morre na guilhotina. Daí, quando isso acontece, notem que mudou o governo. Aqui era um governo jacobino. Os girondinos tomam o poder de volta. Então, a terceira fase, Brenda, é uma fase girondina. Os girondinos retomam o poder. É chamada de diretório. Assembleia Nacional, Laura, Convenção, diretório. Então, existe um diretório que governa, os diretores que vão governar. E aqui são 5. Aqui eram 10 na Convenção. Aqui vão ter 5 presidentes. E esses 5 presidentes vão ser girondinos. Gente, o que vocês acham que eles vão fazer? Vão aumentar os impostos. Eles vão também. O que mais? O que vocês acham que eles vão fazer? Olhe para o quadro. Deixa eu tirar eu do negócio e botar o quadro. Dá para ver o quadro? O que vocês acham que os girondinos vão fazer? Os girondinos representantes da burguesia francesa, da cidade de Gironda, na cidade de comerciantes. Ótimo, Ângelo. Eles vão desfazer tudo aquilo que os jacobinos fizeram. Nada de voto universal. Eles vão fazer uma nova Constituição, voto censitário. Nada de escola pública, nada de saúde pública, nada de reforma agrária, nada. Eles vão desfazer o que os jacobinos fizeram. Ou seja, a burguesia vai governar para si e vai excluir novamente os sans-culottes, os sem calça, os sem culotte, os pobres. Né? Voltando a um governo burguês. E daí, quando eles tiram esses direitos que foram conquistados, como é que vocês acham que esses vão reagir? Os sans-culottes vão reagir?
Vai ter tipo uma revolução de novo? Uma revolução dentro da revolução. Boa, Laura. Olha lá. A revolução começa juntos. Girondinos e jacobinos começam a revolução juntos. Como vocês não abrem a câmera, eu não sei se vocês estão prestando atenção, gente, mas olha só. É importante isso, entender o que está acontecendo aqui, ó. A burguesia e os representantes dos sans-culottes, eles começam a revolução junto. Quando a burguesia tira os sans-culottes da jogada, desfazendo as ações que foram feitas para eles, os sans-culottes agora vão se revoltar contra a burguesia. Agora que vai ter uma revolução dentro da revolução. Os historiadores chamam de conspirações dos iguais. O povo quer ser considerado igual. Quer que o governo seja para todos. Né? E foi liderada por um cara chamado Babeuf. E o povo eles foram para a rua, agora não para lutar contra o rei, que já não existe mais. Morreu na guilhotina. Mas para lutar contra os girondinos. E vão ser massacrados pelos girondinos. A França virou uma loucura de novo. Parecia o começo da Revolução. O povo todo na rua, quebrando tudo, brigando tudo. E é muito diferente de uma revolta hoje em dia, tá, gente? Se a gente pegar, por exemplo, as manifestações contra o assassinato dos Diógenes nos Estados Unidos, por mais violento que uma parte das revoltas sejam, né, que tem uma parte lá que quebra a loja, a Revolução Francesa era mais sanguinária. Eles matavam os soldados, eles andavam com as cabeças dos soldados na ponta da lança, escorrendo sangue. Era uma coisa muito mais violenta do que uma revolta e uma manifestação mais violenta hoje em dia. Contra agora a burguesia. O que a burguesia precisa? Olha, vocês são os burgueses, vocês chegaram ao poder novamente, e o povão, o populacho, os sans-culottes, está na rua quebrando tudo. O que vocês precisam? Fugir? Precisam acabar. Acalmar eles. Ótimo. Ângelo, como acalmar esse populacho que anda visceralmente com cabeça escorrendo sangue em lanças? Acho que fazer tipo, meio que ser... Dar o que eles querem. Dar o que eles querem, mas ao mesmo tempo não dar o que eles querem. Enganar eles. Né? Isso são cenas dos próximos capítulos. Na sexta-feira... não, prof. Prof, que mania de fazer isso. Cenas dos próximos capítulos. Na sexta-feira, a gente continua. Tchau. Tchau. Tomara que na sexta-feira eu não caia. Fique caindo. Tchau. Cai o tempo todo. Tchau, gente. Boa semana para vocês. O pessoal que ficou em ré.